Olá, boa noite, gente. Saudações bactinianas. Então, vamos chegando aqui aos pouquinhos, aquecendo os nossos corações para o diálogo de hoje. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quem está chegando agora, dia do Entre Vozes 12, com a participação da Rosana Pugina, minha querida colega que o Bactin Artista me trouxe aqui. Já estou chamando ela. Enquanto isso, sintam-se à vontade. Oi, Wilton, vai chegando. Olá! Oi, boa noite, tudo bem? Olá! Boa noite, que bom te ver. Então, Igualmente, é muito bom, né? De novo, de nosso novo. reencontro, né? Para quem está chegando agora, a Rosana já participou do Entre Vozes 4, né, Rosana? Foi uma delícia, ela trazendo a temática da literatura pornográfica, né, bem o objeto de desejo, né, que eu sempre falo, o objeto de desejo dela, e somando aqui com os olhares de dança, de linguística, Bakhtin, vida, arte, por aí vai. E hoje a gente está aqui, o foco da nossa discussão, nosso debate, nosso diálogo, nosso bate-papo, né, para trazer para um campo mais íntimo, que eu acho que tem mais a ver, é justamente esse olhar para a mulher. Nós mulheres, outras mulheres, as mulheres que conhecemos e nossos lugares de fala para que a gente possa problematizar, né, que é necessário e dialogar sobre isso, né? Então, eu trago a Rosana como convidada hoje, tanto pela voz dela em termos de ser uma doutora na área dos estudos literários e de também é, ser uma pessoa que é íntima, né, dos estudos bakhtinianos, do pensamento bakhtiniano, que super nos interessa aqui, como a gente vem sempre colocando, né, trazendo um pouquinho do olhar de Bakhtin nas nossas vivências, nas nossas práticas, mas sobretudo também o olhar, né, Rosana, nosso aqui como mulher na vida, né, inserida, inscrita na vida, e o assunto mulher, feminismo, né? Que a gente não trate isso como modismo, até porque isso, né, não é algo assim, um assunto que está em moda, né? Porque eu vejo muitas vezes é, afirmações desse tipo, então a gente pode também trazer isso para o debate, né? Do quanto Sim, isso está em moda e a gente vai justamente tocar nessas questões e dos preconceitos, né, dessas vozes silenciadoras que muitas vezes a gente vê de toda essa tendência monológica, né, como a gente estava falando sobre Bakhtin, né, essa centralização do diálogo quando o assunto é mulher e a mulher ocupa muitas vezes uma posição de destaque, né? Muitas vezes, e aí como é que a gente percebe essas relações, esses silenciamentos que muitas vezes não são explícitos, né, Rosana? São sim, velado, né? Relações abusivas, né? Não como a gente pensa às vezes em agressão física, né? Acho que é só agressão física, é um soco no rosto, e não, né? A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, justamente com essas vozes claustrofóbicas, assim, né, que nos causam essa asfixia, assim, vamos dizer. Então, eu vou... e aí eu acho que é muito importante, só antes de eu te passar a palavra, Rosana, também para te ouvir, óbvio que é um grande interesse nosso te ouvir, como uma pessoa que está muito profundamente ligada a esses assuntos de gênero, né, de essas questões todas ligadas ao trabalho, à vida e tudo mais. Mas é super importante ver assim, a importância. Às vezes a gente pensa em uma live que fala mulheres nas lives ou na vida, então é voltado para mulheres. Né? a Então já live começa sobre a por aí. live. Então, obrigada a homens, mulheres, a todos os gêneros que circularem por aqui, porque esse assunto é muito importante e toca a todos nós, né? Porque machismo, por exemplo, é estrutural, né? Eu acredito que a gente parte desse
dessa realidade, né? De que todos nós somos perpassados por essa voz conservadora, machista. Então a ideia é a gente justamente trazer alguns olhares, trocar as nossas impressões, né? Trazer situações, quem quiser também, né, dar o seu depoimento, compartilhar com a gente, fica à vontade, em qualquer momento que a gente vai dando, tentando dar conta aqui, trazendo também as vozes de vocês para circular aqui com a gente, tá? Muito obrigada, Rosana, mais uma vez, então, Obrigada. e a todos que estão aqui com a gente. Obrigada pelo convite novamente. Vai ser sempre um prazer estar aqui. Com certeza aparecerei outras vezes em outros temas, né? Porque a gente Com tem certeza. aí um monte de temas em comum, né? Um monte de assunto para conversar. Eu aqui no interior de São Paulo e a Marice lá no sul, né? E Uhum, aí a gente vendo também a importância das tecnologias digitais, né? Para a gente poder ter se encontrado, para muitos encontros ainda. E uhum, exatamente por isso surge o tema da nossa live, né? É uma live que vai falar de lives, né? Porque uhum, agora, na pandemia, a gente tem visto, né, um grande aproveitamento desse espaço e, infelizmente, também a gente tem acompanhado aí mulheres em situação constrangedora, desconfortável, né? Nas lives também. E é por isso, então, que a gente propôs essa fala hoje. No meu doutorado eu estudei um pouquinho, né, sobre isso, a base dos estudos sobre a mulher no meu trabalho é a Simone de Beauvoir, e o Segundo Sexo, principalmente, o volume 2, que aí, para quem não conhece, é um livro que é baseado em vivências, né? E aí, a partir daí, então, a ideia aqui da nossa live. E também o que aconteceu recentemente, que tomou aí a mídia, né, no Brasil inteiro, o caso da Manu Dávila, né, em 2018, quando ela estava competindo pela presidência, né, concorrendo como vice na chapa do Haddad, e ela foi convidada a dar entrevista no Roda Viva. E aí, depois da entrevista dela, exatamente por um desconforto, né, que ficou ali nítido, né, durante a entrevista, a quantidade de vezes que ela foi interrompida pelos homens que estavam lá fazendo a entrevista. E aí, então, a gente foi reassistir esse vídeo, né, e perceber, né, a quantidade, inclusive numericamente também, né, a quantidade de vezes em que ela foi interrompida. E aí a gente chega num número, né? Ela foi interrompida 8 vezes mais do que o Ciro Gomes, por exemplo, numa mesma situação, no mesmo programa, pelos mesmos entrevistadores, chegando a ter sido interrompida 40 vezes durante a entrevista. Então, quando a gente fala sobre isso, como a Marice disse, né, feminismo, que não é modinha, que é preciso a gente estar falando sempre, muitas vezes também as mulheres passam por isso e nem percebem, exatamente uhum. porque o machismo está enraizado, né? E aí que está, então, a importância da gente trazer vivências, né, situações reais que a gente realmente vive, para mostrar, né, ó, nesse lugar tem machismo. E a gente andou Uhum. percebendo isso pelas lives aí, né? E aí, então, aproveitamos o assunto para falar sobre isso hoje. E é aquela história, né, Rosana? Infelizmente é atemporal, né? É aquela coisa que, seja em que momento a gente propõe a discussão, ela sempre vai estar muito atual. E eu me lembro que em uma das nossas conversas, né, sobre isso justamente das lives e tudo mais, como a gente vai percebendo, claro, existem graus aí, né, que também hoje a gente se sente mais constrangida, mais exposta, e essas situações veladas, né, como a gente lida com essa situação, né, por exemplo, quando é uma ocasião de uma live, por exemplo, que a gente está lidando com convidado, com uma outra pessoa, é uma situação que tu está ao vivo, já está numa situação vulnerável, né? Sim, E aí, disposição. exato. Então, quando a gente está numa parceria de trabalho, seja homem ou mulher, né? Como a gente muitas vezes pega em situações assim, né? Que a gente se acha totalmente, aquilo nos pega de surpresa, né? Gera aquele estranhamento assim, oi, não, mas tem alguma coisa estranha aqui.
E aí depois é que a gente se dá conta, cara, mas que loucura o que está acontecendo, Principalmente né? numa live, né, em que você está ao vivo ali com as pessoas que estão assistindo, existe uma responsabilidade também, né? Você que é a dona do canal, a dona da página, tem responsabilidade em trazer os convidados, em propor boas discussões, né? Por tudo isso, você está nesse lugar de vulnerabilidade e, como a gente já falou, né, algumas vezes, o machismo ele está tão enraizado, tão institucionalizado, que mesmo a gente sabendo que a gente está nesse lugar, quando a gente sofre, a gente fica meio naquela saia justa, né? E aí, né? O Uhum, que que eu faço? É mais um motivo isso. para a gente discutir, né? É. Gente, assim, vocês fiquem à vontade. Eu vi que teve um comentário aqui. Underline não tem o nome, né? Eu vou falar que underline é importante mesmo. Trabalho todos os dias para ao menos minimizar meu machismo. Acho que esse é um desafio de todos nós, né? Porque é aquilo que eu falei no início, né? Nós estamos reforçando, né? É estrutural. A gente nem percebe. Muitas vezes a gente nem percebe quando nós praticamos, né? Nós estamos sendo as vozes, né? Às vezes a gente também costuma ver aquela voz que diz a mulher também é machista, né? Mas a mulher também é machista dentro de um De uma sistema cultura, de uma sim, cultura que a gente aprende esse mecanismo, né? Isso é passado como o sistema correto, né? sim. Então, é aquela história, né? Então, às vezes, que deu toda. Lembra, Rosana, toda aquela polêmica do Bela recatada e do lar e tudo Sim, mais. sim. E houve toda uma movimentação, até um dia a gente foi comentado também na live, o Wilton estava, acho que foi na live do Wilton que eles comentaram também sobre isso, aquele Sim, eu movimento todo acompanhei, que acompanhei. houve, né? E a gente vê, houve naquela época também muito o movimento, né? Ah, mas a mulher, ela também pode se interessar por ser do lar, né? Sim, sim, Só que, sim. ok, tudo certo. Mas a Que seja uma questão é opção, né? que seja, justamente isso, que seja uma opção, que não seja algo imposto. E muitas vezes, até que ponto esse querer é a voz da Querer nossa mesmo. liberdade, é o querer de Exatamente. fato. Aí é que tá, E aí, essa sua as fala me faz nebulosidades, né? Essa sua fala me faz lembrar o conto Amor, né, da Clarice Lispector, em que a Ana, é a personagem central, ela está vivendo exatamente essa questão. Ela é uma mulher que decidiu casar, decidiu ser dona de casa, cuidar dos filhos, dentro dessa cultura, né? Então é uma decisão que já é enviesada, né? Principalmente para uma mulher numa sociedade dos anos 50, 60, do século 20, né? Muito mais marcada do que a sociedade de hoje. E todos os questionamentos que ela traz, né, nesse conto, é pelo fluxo de consciência, né, dessa personagem, que faz tudo em casa, às vezes chega até a refazer o serviço que já foi feito, refaz a cama, lava de novo a louça, faz tudo outra vez, porque às 4 da tarde vem a hora perigosa. É assim que ela Hum, diz no conto. A hora perigosa é a hora que ela começa a se questionar, né? Que ela começa a entrar numa crise existencial. E coincide, Marice, isso é interessante. Não sei se por conhecimento ou não da Clarice Lispector, né? Não sei se ela teve essa leitura, uhum, porque ela foi contemporânea, né? Daquele livro que é resultado do feminismo estadunidense, que é a Mística Feminina, em que a autora ela cria esse conceito, né? É o mal sem nome, que é a mulher que sente uma necessidade, não se vê como mulher, se vê apenas como mãe ou como esposa, não percebe a sua funcionalidade na sociedade, além das paredes domésticas. E aí elas uhum, começam a frequentar os consultórios de psiquiatras, que naquele momento histórico estavam sendo visitados pelos homens que voltaram da Segunda Guerra. Então os uhum, psiquiatras se assustaram. Assim, nossa, mas quantas mulheres, né, estão procurando atendimento psiquiátrico? E as narrativas das mulheres eram sempre as mesmas. Daí, então, surge a mística feminina, né? O próprio nome uhum. diz, a mística, aquilo que existe, mas não existe, né? Tá ali, mas ninguém sabe. Inclusive, o nome ficou mesmo esse, o mal sem nome, né?
que é isso que a gente está falando. Essa mulher que vive esse momento, né, esmagada por esse machismo institucionalizado, sem escolha, né? E aí, veja, o conto é lá da década de 50, 60, e a gente hoje, em 2020, falando disso, né? Quer dizer, muitas coisas mudaram, mas ainda há muitas coisas Ah, para mudar, né? E eu acho que parte mesmo dessas iniciativas, né? De debate, de ampliação das redes, né? De discussão, uhum, porque também é um assunto que fica muito estigmatizado, né? Tem muita fala do senso comum sobre o movimento feminista, como você disse, né, uhum, agora há pouco, a modinha, né? Mas é uhum, preciso que as pessoas compreendam a importância desse movimento, principalmente do final do século XIX para cá, né? O movimento sufragista, que começou na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo, para que as mulheres no Brasil conseguissem votar apenas em 1932, né? Então, de lá para cá, quantas coisas já aconteceram, né? Desde que a mulher saiu do lugar de musa e começou a uhum, escrever a sua história, né? Pegou a caneta e saiu daquele lugar de musa inspiradora, que está lá na Bela Recatada e do Lar, né? É o homem uhum, nos colocando no lugar que para ele seria o adequado. Até o momento em que uhum. a gente não tem condição de falar, né? Porque fomos silenciadas secularmente, né? Inclusive queimadas nas fogueiras ainda, para deixar isso ainda mais marcado, né? Um silenciamento ainda violento, além de uma prática social, uma prática de violência física mesmo, né? Uhum, De um apagamento do indivíduo. E aí, então, a gente começa a ver esse movimento por algumas mulheres que conseguem chegar aí na literatura, né? E aí, um fenômeno muito interessante para a gente falar aqui, no momento ainda que as lives não existiam, né? Que as mulheres se comunicavam de um outro jeito, pela literatura, que também é a minha área, a quantidade de mulheres que teve que usar pseudônimo masculino, né? Porque se elas primeiro que elas nem conseguiriam publicar como mulheres, né, com uhum, assinaturas femininas. Os editores não aceitavam. Segundo, elas não queriam cair naquela estereotipação, né? Ah, é a mulher que escreveu, né? E aí a avaliação do livro já é enviesada. E aí muitas delas, então, tiveram que fazer isso para conseguir ter uma produção literária minimamente publicada. E aí, sobre isso, eu indico o filme, a Iana Art, né? Ela é uma mulher que. O filme se chama Olhos Grandes, que conta a história de um ai, pintor lindo, né? Que conta a maravilhoso. história de um pintor que é um pintor fake, né? Que se Uhum, constrói na sua masculinidade, ninguém o questiona, porque ele é homem, porque ele é branco, né? Porque ele é de classe média, ele está protegido uhum, aí por camadas, né? Que a sociedade o coloca nesse lugar de privilégio, né? Ele não é questionado. E aí ele uhum, se casa, então, com uma pintora anônima que ninguém conhece. E aí, não vou falar mais, senão vou dar spoiler. Mas é esse uhum, lugar, né? Esse lugar de troca. Uma mulher que tinha o talento e foi completamente silenciada, substituída, escanteada, né? Porque o marido era realmente, entre aspas, né, naquele contexto, ele era o pintor, né? E uhum, ela era a dona de casa, ela era a pintora que pintava lá no quartinho do fundo, né? E ele uhum. era o que expunha. Vale a pena ver esse filme. E tem também agora, mais recentemente, um outro sobre a Colette, que foi uma escritora francesa, que você já deve ter ouvido falar, que era a escritora fantasma do parceiro dela. E aí, quando ela resolveu se colocar como escritora e publicar, ele não permitiu. Esse filme é baseado na biografia dessa escritora, também vale muito a pena assistir, conhecer a obra dela, a grande dificuldade que ela teve para conseguir sair desse lugar. E tantos outros casos ao longo da história e na própria tradição da arte também, né? Eu lembrei da agora eu estava falando de filmes, o próprio Shakespeare apaixonado, né, com a questão da mulher na atuação, no teatro, No né? teatro, Então é muito forte, né? É um estigma muito forte. E se a gente para pensar, até bem pouco tempo nós estávamos vivendo horrores, né? E que sim, hoje horrores que sobrevivem muitas vezes nessas versões,
muito equivalentes, muito próximas em termos de violência física, inclusive, torturas Simbólica, físicas, física, simbólicas, psicológica, psicológicas, emocionais, enfim. cárcere privado, violência financeira, Exato, ameaça com exato. relação aos filhos. É muito denso, né? É muito denso, é muito intenso, e é como, se a gente pensa também nessa questão da mulher e de tudo isso, né? Que a que o gênero ainda está submetido, né? Sim, É, é muito frustrante, né? Ainda hoje a gente vê fazer essa leitura, a leitura desses discursos, né? E a gente vê que como como se fosse um texto, né? Como a gente se prepara, né, para circular melhor entre esses discursos, para que a gente possa justamente verificar aquilo como uma estratégia enunciativa, argumentativa, que reforça justamente essa voz de preconceito. Essa é a questão, porque hoje, claro, como tu mesma disse, a gente avançou muito, só que esse avançar muitas vezes só camufla também, né? Em sim, é parte. porque, na verdade, os avanços, e isso é interessante também a gente falar, porque as primeiras ondas feministas, né, a primeira onda que foi pelo voto, a segunda onda que foi a Revolução Sexual dos anos 70, a gente estava falando muito, 60, 70, né? A gente estava falando muito sobre mudanças legais, né, Marice? Mudanças na lei. Uhum, Então, direito ao voto, direito ao divórcio, direito a trabalhar fora, direito a ter um cartão de crédito, direito a poder gerir a sua própria conta bancária, direito aos filhos, né? A ficar com os filhos no caso de um divórcio. Porque até o uhum, século XX, até metade do século XX, aí isso está muito bem representado lá naquele filme As Sufragistas, que também vale assistir, para quem se interessa pela temática, os maridos é que ficavam com as crianças. E se por acaso eles chegassem na conclusão de que eles não davam conta da criança, porque eles são homens, e o mundo, né, o mundo infantil pertence à mulher, né, pertence ao ambiente doméstico, eles podiam colocar as crianças para adoção. Vejam isso. é. E aí a pílula anticoncepcional, que também deu à mulher a chance de controlar a natalidade, né, tirou da mão do homem, porque a camisinha a gente sabe, se o homem quiser tirar lá na hora do sexo, inclusive se configura estupro, para quem não sabe, se a mulher foi enganada no sentido do uso da camisinha na hora do sexo, o cara tirar por qualquer motivo que seja, ela pode fazer uma denúncia por estupro. Então estava na mão do homem, né, o coito interrompido ou então o uso da Uhum. camisinha. A pílula é revolucionária nesse sentido. E aí a gente está falando de questões legais, né? A própria a própria comercialização da pílula, né? Também foi um marco legal. A criação das Uhum. creches para que as mulheres pudessem trabalhar fora. Aí quando a gente chega na terceira onda, e aí a gente já está passando do século XX para o XXI, a gente começa a perceber, e isso está muito associado às redes sociais, né? Que aí as pessoas começaram a ter um outro espaço, não só as mulheres, mas todas as ditas minorias, né? Começaram a tomar um Uhum. espaço nessas redes, principalmente a partir de 2010. E aí a gente começou a perceber como um movimento que o nosso inimigo, a gente já passou pela fase da lei. Porque a lei, por mais que, claro, né? Eu não estou dizendo que é assim, né? Mas a Uhum. lei depende de uma canetada, vamos dizer assim, para ela existir ou não. Apesar de que para a gente chegar na lei existem muitas discussões. Mas quando ela vira lei, é uma canetada. Mas agora, qual que é o nosso inimigo? Ele não é mais legal. Não é no sentido de aprovar ou não Uhum. aprovar uma lei. Uhum. A Uhum. gente tá vivendo, a gente está vendo que o nosso inimigo é esse que está enraizado na cultura, que está enraizado nas práticas, que muitas vezes passam realmente batido, né? Porque as pessoas não percebem que é machismo. As próprias mulheres muitas vezes não percebem que estão sendo vítimas de machismo. Uhum. Daí, por exemplo, nossa, um caso extremamente elucidativo sobre isso é o livro que saiu sobre o movimento Me Too, né? Que uma centena de mulheres havia sido abusada por aquele diretor de cinema, né, estadunidense, não me lembro Sim. agora o nome dele. Agora ele foi até condenado, né? Demorou décadas para que esse movimento conseguisse tomar corpo e surgir então o movimento Me Too.
E aí o recolhimento, né, de falas, de depoimentos de centenas de mulheres que foram abusadas por esse homem no ambiente de trabalho, e muitas delas sequer tinham se dado conta de que tinham sido abusadas. Uhum. Exatamente por causa dessa naturalização. Então, o nosso inimigo agora é esse. E é por isso que a gente tem que ficar falando, Uhum. né? Uhum. Repetindo, fazendo debate, levando a nossa fala, aproveitando agora o espaço das lives, das redes sociais, para deixar isso mais claro possível e combater também, né? As fake news, né? As falas do senso comum, que envolvem aí, infelizmente, ainda esse movimento que é tão legítimo, né? E que se a gente for pensar assim ao pé da letra, quando uma mulher diz, eu sou feminina e não feminista, né, por exemplo, Uhum. aí a Uhum. gente esfrega na cara dela, entre aspas, tudo, Uhum. né, inclusive estar aqui hoje, né, Marice? Uhum. Imagine se um século atrás a gente poderia estar É. fazendo não, claro, não com uma live, né, mas fazendo Uhum. um debate como esse. Nós nem Uhum. estaríamos aqui, Uhum. nem de batom vermelho, É. É. Nem sem batom, nem com nem batom, sem muito menos com batom, batom. nem de E calça. temos muitos exemplos, né, para figurar aqui, para ilustrar isso. E a ideia hoje, claro, que tem toda. Bakhtin tá aqui, né? Tá às voltas, né? Em tudo que a gente está falando, né? Só para quem está chegando e talvez não conheça o canal ainda, ou quem vai chegar, né? Onde é que entra Bakhtin nisso tudo? Justamente no que ele vai falar sobre o que é o diálogo, né? É justamente a gente poder, não só no sentido da gente estar aqui cara a cara, frente a frente, conversando, e no sentido de concordância, mas das tensões que existem, né? Do embate que simboliza as próprias relações, né? Na vida, em todas as instâncias, né? E a gente poder, a partir desse diálogo, justamente não impor a nossa voz como, ou uma voz, justamente como una, né? Para que a gente possa percebê-la na sua grande potência em termos das relações e do respeito às diferenças, né? Então, o Bakhtin entra, sobretudo, eu acho que se a gente fosse resumir, né, Rosana, entra nesse vigor, né, Até do porque que é esse diálogo. ele diz que nós nascemos na cultura, né? É, E é isso que a gente está falando desde o começo aqui da exato. live. Nós É. nascemos em uma cultura. E claro que essa cultura ela vai ter muitos pontos positivos, né? Claro que é a nossa vivência, é o que a gente é, né? A própria língua como expressão de uma cultura, além dos nossos Uhum, hábitos, né? Enfim, tudo que monta, né, o que a gente entende como cultura. Porém, a gente não pode ser ingênuo, né? Ou desonesto e pensar que tudo isso é positivo, né? E que ela não deve ser questionada. uhum, E aí então surgem essas vozes, né? Como disse a Marice, não é uma voz nós daqui, ou a minha voz ou a sua, ou nossas duas vozes, né? A gente está falando aqui num lugar de representatividade de muitas outras mulheres, né? Inclusive é um dos nossos interesses aqui de falar, né? Por meio, através, né? Elas falarem através de nós também, né? E a intenção mesmo foi falar das vivências por causa disso, uhum, porque a gente está falando de vida, né, de realidade, e de ofensa, e de silenciamento, e de situações em que. É muito importante isso também. É, depois de um momento constrangedor, por essa cultura, né, nos ensinar a ser de uma determinada forma, as belas, as recatadas e as do lar, a gente se sente até culpada, né, Marice? Muitas vezes por ter sido eu ia chegar aí. ofendida, por ter Exato. sido silenciada, por ter ficado desconfortável numa determinada situação. Mas o que que eu fiz, né, Uhum, para isso ter acontecido? O meu short, a minha saia, meu cabelo, meu batom, é o quê, né? O que que eu uhum, fiz para que isso acontecesse? E aí é o que uhum, a gente chama de culpabilização da vítima, que é outra coisa que precisa ser muito discutida, porque a gente acompanha aí pela mídia, e agora com as redes sociais isso fica ainda mais evidente. Quando há um caso de estupro que toma, né, grandes proporções na uhum, mídia, a gente sabe tudo sobre a menina, né, que foi estuprada. A gente uhum, sabe onde ela nasceu, onde ela estudou, o que que ela estava fazendo na rua 1 hora da manhã, por que que ela não pegou um Uber, ou por que que ela pegou, porque às vezes o estupro acontece dentro do Uber. E aí o uhum, cara diz, mas ela dormiu, quem dorme no Uber? Oi? De uhum, madrugada?
não é? E o que que a Uhum. gente sabe do estuprador? É. Nada. A gente não sabe nada. A gente sabe que é instalada aí uma dúvida, inclusive, sobre realmente teve estupro. Será que é isso mesmo? A gente tem que ver Uhum. direitinho, né, se foi isso que aconteceu. Uhum. Não é assim? Uhum. Já começa, a mulher já começa sob suspeita, né? Sim, Ela é o alvo, né, de todas as partes. Até quando a mulher sofre violência doméstica, é muito sim, comum, né? Infelizmente, justamente esse olhar, né, que deveria acolher a vítima em primeiro lugar, não importa sob que circunstância e qual alegação, né? É totalmente desprotegida, né? E sim. desamparada, né? Num momento de alta vulnerabilidade e quantas mulheres não vão justamente até uma delegacia, justamente porque o sistema acolhe justamente acolhe a situação abusiva, né? Sim. Fica do É, lado do opressor, né? Do abusador, sobre né? isso tem E uma pesquisa muito, muito significativa. Eu não vou me lembrar agora a fonte, mas uma pesquisa que veio à tona junto com o aniversário, né, da Lei Maria da Penha e junto com a criação da Lei do Feminicídio. Foi uma pesquisa feita com mulheres que chegaram à delegacia para fazer boletim de ocorrência de abuso, violência doméstica, abuso sexual, enfim, violências relacionadas à mulher. E a primeira pergunta que foi feita a elas, e aí na maioria os delegados homens, né? O que que você fez para ele te bater? hum, Onde você hum, estava, né? Por você ter sofrido essa agressão. Então é sempre assim, né? É sempre a vítima e nunca é o agressor. Ou então casos mais bizarros, né? De colocar o agressor e a vítima do lado dentro da delegacia, ou juntos uhum, dentro da viatura. O ano passado aconteceu esse caso aqui no estado de São Paulo, que a vítima foi posta na viatura junto com o agressor, e ele conseguiu ainda, nessa situação, dentro de uma viatura com a uhum, polícia, ele ainda conseguiu agredir novamente essa mulher. Então, assim, a gente vê uma legitimação de um discurso, como você disse, de uma cultura enunciativa, né, repetida, uhum, que faz com que isso cada vez mais se repita, e a gente está vendo aí um crescimento altíssimo, né, no número de violência contra a mulher agora, na pandemia, né, exatamente pela questão do isolamento, né, pela questão da falta de emprego, muitas vezes as questões financeiras também agravam o problema, excesso de bebida alcoólica, o Brasil também está registrando aí um aumento significativo no consumo de álcool, principalmente durante a pandemia, e tudo isso é uhum, ingrediente nesse caldeirão de cultura aí que a gente está dizendo, que já tem uma predisposição à violência. é. E eu fiquei pensando agora aqui também, né, a própria medida protetiva, né, quando a gente pensa em situações de alta periculosidade, né, envolvendo essas questões todas, a própria medida protetiva, ou seja, a própria lei, né, muitas vezes as mulheres não se sentem resguardadas por ela, né, Sim, é, como só fosse aquilo, né? Bom, o papel não vai impedir ninguém de chegar perto de mim, de me matar, de me machucar, né? Fica aquela descrença, né? E isso é muito doído. É uma marca muito forte, né? Que nós carregamos ainda, né? No nosso país com, que leva tanto o quanto se avançou, mas o quanto ainda precisa sim. avançar, né? O quanto ainda o sistema não dá conta, justamente, né? Quantos casos, né? Infelizmente, né? Fatais muitas vezes, A, mesmo a depois que própria a a própria própria Maria da lei, né? Penha, a própria Maria da Penha, que dá nome à lei, né? É, Ela foi uma mulher que passou 20 anos, né, com um agressor dentro de casa, sem conseguir se separar, por ameaça às filhas, sem conseguir denunciar, porque imagine, né, antes da Lei Maria da Penha existir, isso ainda era pior que é, hoje, porque hoje a gente tem aí muitas campanhas, muitas propagandas, o próprio Enem, né, trouxe o tema em hum, 2015, que foi aniversário da criação da lei do feminicídio, né? Então, assim, e também pelas redes sociais, como a gente está dizendo, o Disque, né, 180 e várias outras
outros mecanismos de conscientização da população, principalmente das mulheres, para que elas possam fazer a denúncia. Tudo isso agora, depois da Lei Maria da Penha, e essa mulher, Maria da Penha, que passou por tudo isso, chegou, agora ela já faz algum tempo, ela está na cadeira de roda, né? Precisou ela ficar paraplégica, porque ela tomou um tiro, né, do ex-marido, pelas costas, e é por isso que ela virou esse símbolo. Mas veja, precisava disso? Precisava dessa mulher, dessas crianças que estavam nessa situação, 20 anos vivendo isso? Não é uma coisa. É uma coisa de louco, né? É uma coisa de Literalmente, louco, não não tem dá uma para coisa de explicar. louco. E eu acho a importância, né? Eu acredito, pelo menos, ser muito importante. é, por mais que essa voz venha de o papel não vai me ajudar, a lei não vai me ajudar, não adianta, a gente pensar assim, precisamos fazer a nossa parte, né? Sim, Se essa situação se apresenta, de a gente usar, né, o máximo possível, né, do que a gente dispõe, né, se a lei está aí para que a gente possa utilizar, fazer uso, né, justamente do que nos cabe para que a gente possa realmente colocar a nossa voz para fora. Né, de alguma forma, que não adianta também a gente pensar que não vai dar em nada e ficar sim. numa situação horrorosa, terrível, É, né? o que Claro tem. que é delicado falar sobre isso, porque tem situações que a gente não consegue nem imaginar o que se Sim, sim, passa, sim. né? Dentro de uma casa, né? Pessoas que são ameaçadas, né? A todo momento, e aí tem as questões psicológicas, né? Enfim, mas buscar ajuda, buscar uma terapia, buscar um apoio com a família, fazer uso, sim, da lei, do que a gente dispõe, se informar para tentar, na medida do possível, sempre que possível, essa libertação, né? Porque o que não dá é para permanecer assim, Continuar né? assim. Para que as Eu. coisas continuem naturalizadas, né? Um fato que tem me alegrado muito nesse sentido, Marice, eu sou professora, né, do ensino básico, especialmente ensino médio, e as minhas alunas de ensino médio, não só agora em 2020, mas nos últimos 5, 6 anos mais ou menos, elas já têm vindo com uma outra visão. Então, são essas meninas que já nasceram nessa última onda do feminismo e já Uhum, pegaram esse rabo de cometa, né, das redes sociais, porque uhum, cresceram nas redes, né? Eu não, ou eu estou uhum. nas redes, né? Eu entrei para as Uhum, redes. E essas meninas não, né? Elas já nasceram nessa geração e uhum. elas transitam muito bem nesse meio. É E uma aí é o que outra você disse, relação, é uma né? outra É uma relação, outra. inclusive de absorção de informação, né? De levar essa informação para as mulheres mais velhas, né? Das suas famílias. Meninas que discutem muito bem tipos de violência, Uhum, até para que elas possam perceber entre elas, ó, você está uhum, vivendo uma violência, você precisa saber disso. E aí também percebo uma quebra também daquela antiga rivalidade feminina, né? Que foi uhum, construída aí durante séculos, né? De que amizade com mulher não dá certo, né? Ao contrário, a gente está percebendo aí uma onda de sororidade, né? Que é uma palavra que eu já vi que está sendo bastante procurada no Google. Outro dia eu estava lendo sobre isso. Várias pessoas querendo saber o que é sororidade, que é uma palavra nova para a gente, né? A gente está falando isso uhum, agora. E é essa geração que está fazendo isso. Então, assim, uhum, essa insistência que você disse, ela é daqui para frente, né? É para que a gente uhum, continue mudando paradigmas, continue questionando aquilo que está, infelizmente, historicamente sedimentado, com essas gerações que estão vindo. Então, eu percebo que essa insistência, por exemplo, isso que a gente está fazendo hoje, né? Essa insistência de não dizer, ah, mas sempre foi assim, ah, mas é uhum, muito difícil porque a gente está combatendo o inimigo que não é concreto, né? É uhum, cultural,
Não, a gente tem que continuar, porque sim, de verdade, a mudança está vindo. Eu tenho Uhum, percebido e isso é o que me mantém uhum. animada, assim, para continuar. E a importância justamente, o papel fundamental do diálogo, né? E da problematização como algo que nos reeduca, né? Tem esse reeduca que eu quero dizer no sentido de a gente se voltar, né, a um discurso que traga a nossa vida, né, Sim, as nossas práticas, né, e para que a gente perceba essas vozes no que se dá, né, de concreto na nossa vida, né, e a gente poder identificar esses sinais. Claro que a gente está trazendo situações mais graves, né, que envolvem violência, inclusive física, que é uma realidade ainda, infelizmente, né? principalmente das mulheres negras, periféricas, Negras, periféricas, e isso é. lésbicas, bissexuais, porque a Ah, orientação é. sexual ainda é um Uhum, problema. uhum, A cor da pele, né, o racismo estrutural também é um uhum, agravante para a violência contra essas mulheres. A própria situação da desigualdade social, né? uhum, E aí entra o que a gente chama de feminismo interseccional, que é esse feminismo que vai tentar perceber essas camadas, né, que intensificam a uhum, violência em determinados grupos de mulheres, e aí a gente chega à conclusão que as mulheres negras periféricas são as que mais sofrem. uhum, Isso não é só a Rosana falando, né? Isso são números, claro. né? São dados que Uhum, mostram que esse lugar, o número de casos de violência contra mulheres brancas tem diminuído, ao passo que contra mulheres negras tem aumentado. Então uhum, é também um lugar, algo, né, dentro desse lugar nosso que precisa ser sempre sublinhado. E o que você disse sobre a questão da reeducação, sem exagero, né? Realmente é uma reeducação dentro dessa uhum, cultura. E aí eu uhum, me lembro de um exemplo muito significativo também, a Virginia Woolf, quando ela escreve Um Teto Todo Seu, fica aí também a indicação da leitura. É um livro em que ela vai discutir as questões financeiras, né? Uma mulher que quer se colocar como escritora, mas não tem condição financeira de se manter para poder trabalhar, porque o trabalho da mulher até ali é doméstico. E aí, olha que interessante a metáfora que ela faz, né? Um teto todo seu. A mulher precisa ter um quarto na casa em que ela possa se fechar, ter tranquilidade para fazer o seu ofício da escrita. Isso ela está uhum, falando do campo denotativo, né? Realmente um cômodo da casa, de paredes, né? Com uma porta que ela possa se sentar. uhum, Mas metaforicamente, né? Passando aí para a linguagem conotativa, ela está falando de uma independência financeira, né? Ela está falando de uma possibilidade de uma vivência mais independente para que ela possa, né? Não fazer o trabalho doméstico e possa trabalhar, né? No caso dela, ela está uhum, falando da escrita porque ela é escritora. E aí, nesse livro, ela aponta um exemplo muito importante, que é a irmã de Shakespeare. Ela diz: hipoteticamente, se Shakespeare teve uma irmã com a mesma educação que Shakespeare teve, por que então uhum, ela também não surgiu como a maior dramaturga de todos os tempos? Não é? Sendo que uhum, era o mesmo pai, sendo que era a mesma mãe. Não, não uhum, seria. Porque a gente está falando de uma questão de educação. Por isso que a reeducação é uma palavra que vale muito aqui nessa discussão, né? O uhum, Shakespeare, William Shakespeare, foi Shakespeare, né? E é até hoje, ainda vai ser por muitas gerações, né? O grande William Shakespeare, que se teve uma irmã, ela não apareceu, né? Ela nunca uhum, surgiu. E aí a gente tem mais um exemplo desse silenciamento cultural e que parte de uma diferença biológica, quer dizer, que não tem o menor sentido, né? Como você disse agora mesmo, é uma coisa de louco, porque você vai castrar, né? Voltando aí, Shakespeare e a sua irmã. Você castra a irmã de Shakespeare porque ela tem uma vagina e você uhum, impulsiona, encoraja e dá tudo que é preciso para o William, para ele virar que ele é até hoje, porque ele tem um pênis, né? Então, uhum, realmente é uma questão de reeducação mesmo. A palavra é uhum, essa. A gente é, tem que reeducar toda uma sociedade que está viciada, né, nessa cultura que persiste, infelizmente. uhum.
E agora eu tava pensando, né? Gente, quem tá chegando, vi que teve pessoal que chegou, sejam bem-vindos. A gente está aqui na live falando sobre essas vozes monológicas, assim, preconceituosas, tendências a silenciamentos, né? Quando o assunto é mulher e como essa posição, né? Esse lugar de fala, né? Hoje, como é que a gente percebe as relações hoje dentro de um assunto que não é, a gente vem falando aqui, não é moda, né? Feminismo, a gente precisa compreender, né? Como se dão as relações e entender que as coisas não estão ali aleatoriamente, né? Então a gente vem falando aqui de contextos, de história, de ideologias que são criadas, de modos, de mecanismos que a gente vai aprendendo, instituindo e E, naturalizando, né? e Muitos nós, discursos. e nós aqui, como pessoas da academia, né, Maris, que transitamos num ambiente É, super privilegiado, nosso lugar é de privilégio, exato. somos, né, parte de 2% da população brasileira que consegue chegar nesse Uhum, nível acadêmico, né? E aí a gente imagina que nesse meio as coisas são mais fáceis. Não, não são. A gente continua passando por situações assim. Principalmente quando as pessoas confundem, né? O que a gente está falando com o que a gente é, ou a nossa profissão com o uhum, nosso eu pessoal. E isso uhum. acontece com a gente. Eu vou colocar você agora no meu exemplo. Fica à Como a Marice vontade. disse no início, eu vou retomar para quem veio, chegou depois. Eu estudo desde o mestrado a literatura erótica, a literatura pornográfica na literatura brasileira. E a Marice trabalha com dança, né? A dança do ventre, Uhum. que o senso comum também diz que é uma dança que é para ganhar marido, né? Para Hum. para conquistar É, por homem, aí, né? e por aí vai. E por aí vai. Esse é o mais Esse leve, esse daí é o mais leve. isso. Então, nós estamos num lugar, mesmo na academia e mesmo como mulheres pesquisadoras, com um trabalho sério, com pesquisa séria, nós, pelos temas que a gente aborda, nós estamos também nesse lugar de vulnerabilidade a esses discursos. Claro que eu não Uhum, estou fazendo uma comparação com, como a gente uhum. acabou de falar, mulheres Claro, periféricas, não é isso, não é a sim, comparação. sim. Mas é para que fique claro que esses discursos monológicos machistas, Uhum. sexistas, eles estão em todos os lugares, Todos, até no meio acadêmico, com pessoas com nível de escolaridade mais alto, Uhum. né? Em que você imagine que sejam pessoas. Opa, a Simone apareceu aqui na live. Ai, Desculpa. olá! A minha gata, Deixa ela aparecer. Simone de Beauvoir, é uma Lindo nome. homenagem. Olá! Que linda! Desculpa, gente, foi um adendo aqui. Imagina. Para mostrar que esses discursos eles estão em todos os lugares, até nos lugares que a gente acha que há uma abertura maior, né? E infelizmente não há. E aí nós conversando então sobre esses nossos lugares na outra live, Uhum. eu falando sobre a literatura pornográfica, a Maris falando sobre a dança, e sem a gente estar, na verdade, falando sobre esse assunto de hoje, nós também nos Falamos, né? deparamos com essas Uhum. questões, né? Então, quer dizer, é isso, né? É um discurso que está enraizado mesmo, isso não é um clichê, é fato, Uhum. né? Nós sentimos isso todo momento e em todo lugar, né? Todo lugar onde a gente está, onde a gente passa, tá lá, né? Uhum. Cutucando, beliscando, nos colocando em situações de saia justa. É claro que o nosso lugar aqui de privilégio também para a gente poder estar discutindo tudo isso. Mas é Uhum. importante frisar que, infelizmente, isso está em todo lugar, né? É uma praga, né? Vamos dizer assim. É uma praga, eu acho que essa. Achei ótimo. Achei ótima a seleção, é uma Uma praga mesmo. praga. É bem isso. E justamente, né? Por isso que eu falei também, a tua fala vem ao encontro do que eu coloquei como os graus, né? Obviamente, a gente está dando exemplos, e a ideia da live era também a gente poder falar sobre esses exemplos é, dos nossos lugares também, dos nossos lugares, supostamente não, de pessoas privilegiadas, né? Sim, sim. Não, não vou nem modalizar, ia Não, modalizar é porque eu fato, fiz um né? raciocínio, Fato. mas é fato, né? Mas a modalização no sentido de sabemos que, obviamente, existem situações mil vezes piores que outras pessoas passam,
mas isso também não nos exime de falar, né? Também de situações em que a gente observa justamente essas vozes de silenciamento, de apagamento, porque também somos perpassadas por essas vozes, né? Sim, Como a é o Rosana próprio, diz, está em toda parte, em todo lugar, é o né? É próprio isso caso aí. da Manu Ávila, né, que a gente abriu a live falando. Exato, Olha o lugar onde exato. ela estava, né? Como uma candidata à vice-presidência do Brasil, a própria Dilma, né? A própria Dilma sofreu em vários Exato. momentos, porque o Lula é burro, né? O Lula é analfabeto, mas a Dilma é Uhum. vagabunda, a Dilma é puta. Exato. E eu me lembro Uhum. quando houve um aumento do preço da gasolina, e isso do combustível, né? Não sei se foi exatamente da gasolina, que começaram a usar uns adesivos na entrada, né, do carro, para Uhum. abastecimento do carro, com o rosto da Dilma e duas pernas abertas, assim, né? Uhum. Quando que isso seria feito com um homem? É isso que eu Uhum. pergunto. Quando eu me vejo numa situação como essa, é isso que eu pergunto, Marice. Mas um homem nesse lugar estaria passando por isso? Um homem ouviria Uhum. isso que eu estou ouvindo? Isso que a minha Uhum. amiga está passando aconteceria com um homem? E aí, outro dia, eu estava Uhum. lendo uma matéria sobre a objetificação do corpo das mulheres nas propagandas, daquela revista que fica aí a dica, chama Asmina, é uma revista sensacional de conteúdo feminista. E aí elas diziam que a dica era essa, para você saber se naquela propaganda tem objetificação do corpo da mulher. Imagina um homem no lugar. E aí Uhum. elas fizeram várias montagens de propagandas de N Eu vi. produtos, Uhum. colocando homens, né, no lugar das mulheres. E aí é ridículo, né? Fica Uhum. ridículo. E aí você Uhum. percebe, realmente, a mulher está ali para ser mesmo super exposta, para ser objetificada. Então, assim, Uhum. e veja como que a propaganda faz isso em consonância, né, com essa cultura, com esses discursos, que é histórico, né? A mulher na propaganda, ela vende até telha, né? Pensar assim, Uhum. o que que tem a ver um corpo feminino com telha, né, numa loja de material de construção? Tipo assim, né? E Uhum. isso é histórico. E aí eu me Uhum. lembro também agora, recentemente, se não me engano, no Carnaval de 2017, por aí, se eu tiver enganada a data, mas é mais ou menos por aí, aquela propaganda infeliz da escola, né? Deixei o não em casa. Uhum. Deixei o não em casa, tá fazendo uma afronta ao que a gente sempre discute sobre a questão do consentimento, né? Se não há Uhum. consentimento, é violência, é estupro, é assédio. Uhum. É muito simples, é um mais um. E a escola fez essa propaganda infeliz. E aí começou a surgir, então, um movimento de questionamento das propagandas de cerveja, principalmente, porque eram, né, são, ainda, agora houve uma diminuição disso, né, mas já foi muito Uhum. mais, dessa objetificação das mulheres na propaganda de cerveja. E uma das coisas que foi dita pelas mulheres desses movimentos foi: a mulher, é igual que eu falei antes, né, a mulher era a musa, e aí ela conseguiu a pena. A Uhum. mulher é bebedora de cerveja. A mulher não Uhum. é objeto para vender cerveja. A gente Uhum. bebe cerveja, a gente quer ter esse lugar nas propagandas. E aí elas chegaram, inclusive, a fazer um levantamento sobre mulheres que participam da elaboração dessas propagandas. Uhum. Claro, não há. As propagandas eram todas produzidas só por homens. E aí também Uhum. começou a haver uma mudança, na produção dessas propagandas que começaram a ser feitas por mãos femininas. E hoje a gente Uhum. já percebe uma grande diferença com relação a isso, não é? Com certeza. E agora você estava falando da cerveja, eu me lembrei, e eu cheguei a escrever um artigo em parceria com colegas minhas sobre a cerveja Itaipava, com aquele slogan do vai verão, vem verão. Então a gente fez uma Verão. análise ali, Então tinha toda essa questão ali também da objetificação da mulher, né? Que Sim. agora diminuiu, mas é Diminuiu. muito explorado, né? Sim, E sim. aí agora eu estava falando, me lembrando disso. E também me reportou muito para uma situação assim, geralmente quando a gente se fala em questões sexuais, né? Como é atribuída à mulher a posição de quem não tem libido, né? De quem não tem desejo, né? Então a mulher é sentimento, é emoção, né? Então o homem, para o homem tudo vale, né? Porque ele é
o garanhão, ele é a pessoa ali dotada de toda a libido que se possa ter no universo. E a mulher E não, a aí, mulher é só uma questão de se o homem trai é uma coisa, se a mulher trai, aí claro que a gente entende que existem as tendências, são gêneros diferentes, há quem diga, né, que fale também, inclusive, que há essas diferenças entre homem e mulher, as tendências fisiológicas, enfim, que posso explicar por aí, mas muitas vezes é colocado dessa forma taxativa, então, e fragmentária, né, aí, como se a mulher não fosse dona do seu próprio desejo, da sua própria libido, como, né, e aí entra teu então, assunto, né? aí a gente cai de novo na cultura, né? Os meninos são incentivados à masturbação. Ainda existe uma prática, principalmente nas regiões mais interioranas do Brasil, dos pais, né, as figuras masculinas da família, levarem os meninos para perder a virgindade num prostíbulo, por exemplo, né? E terem essa prática, enquanto que as meninas são educadas a se guardar, né? As meninas são, fecha a perna, a menina não senta assim, isso não é coisa de menina, né? E aí a gente vai ver isso que você disse aí sobre essas diferenciações quanto à libido entre homens e mulheres, e isso serviu, Marisa, historicamente de justificativa para a prostituição. Em vários momentos da história, principalmente na Idade Média, as prostitutas eram perseguidas, né? A prostituição foi proibida em vários momentos, principalmente pela Igreja Católica, e a fala que vinha contrapor a igreja era essa. Mas veja, para a gente conseguir manter uma parte das mulheres casta para o casamento, a gente precisa ter um grupo de mulheres que se coloca na prostituição. Porque senão nós, Uhum. homens, que temos tanta libido, né, que somos excessivamente carnais, né, que temos aí uma sexualidade tão poderosa, como que a gente vai fazer? Veja, É. essa diferenciação serviu para convencer a Igreja Católica, né, conservadora, né, perseguidora das mulheres, né? Aí tá aí a Inquisição, né, as bruxas nas fogueiras, tudo isso Uhum. para justificar. E esse argumento serviu para convencer essa instituição de que, ok, a gente precisa da prostituição. Veja isso. Uhum. É. Guria, falta 3 minutos, passou correndo, Nossa, passou nem voando. percebi, eu Eu tô vou sem te relógio aqui. sugerir. Eu não queria também interromper e eu me fui. E eu fui olhar agora 3 minutos. Vou te sugerir, tu tem mais um tempinho pra gente Sim, sim, não vamos mais uma meia cortar e a horinha. gente dá um fechamento. E aí tem os Sim, comentários, gente. Eu fui ok. tirando print aqui. E aí a gente aproveita Nem os percebi a hora. comentários. Eu vi que teve também sugestões de filmes. Eu não sou um homem fácil Ah, também. sim, Muito bom, filme francês. conheço. Foi muito, muito bacana também, já tomei nota. E os comentários a gente contempla. Gente, para não cortar, a gente vai seguir. Quem puder seguir com a gente, eu super agradeço, tanto pela companhia aqui, quanto na sequência vai ficar disponível igual, mas vai ser um prazer se vocês puderem seguir com a gente ao vivo para que a gente possa continuar no nosso processo juntos. Mas já fica o agradecimento. No Entre Vozes 4, com a Rosana, é bem legal quem puder assistir, porque não é o assunto explicitamente, né? Mas já é, né? Justamente ela trazendo a literatura pornográfica e a dança do ventre e outros tantos assuntos que entraram lá. Então a gente Mulheres de deixa, papel e mulheres com de carne. certeza, tá tudo disponível aqui e no Insta. Então eu só vou disponibilizar a live aqui e já te chamo em seguidinha, tá, Rosana? Te Ok, tô agradeço esperando. igual, mas a gente vai seguir, tá, pessoal? Quem puder, siga com a gente. Eu agradeço a todos e a gente contempla os comentários e faz esse fechamento, porque é muito assunto e passou voando. Tá bom? Até Um já, beijo então. grande, até daqui a pouquinho, já te chamo.